Uma garota de 16 anos foi torturada, agredida e morta por Gertrude e seus filhos e também por outras pessoas da vizinhança. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Sylvia Likens. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Se você já é inscrito nesse canal, bem-vindo a mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like, porque hoje o caso é revoltante. O caso, ele é perturbador. É um caso que eu não recomendo pra muitas pessoas que têm estômago fraco, porque realmente, quando eu tava escrevendo esse roteiro, me deu certo ódio, me deu certo pavor até. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Algumas histórias são tão desumanas e perturbadoras que parecem pertencer a um livro ou algum filme de ficção. Porém, há alguns casos que são da realidade que nos fazem questionar como é que algum ser humano é capaz de fazer isso com outra pessoa. E o caso de tortura e assassinato de Sylvia Likens é um deles. Sylvia Likens foi uma adolescente norte-americana torturada e morta por Gertrude, seus filhos e outras crianças da vizinhança. Seus pais eram atores circenses e deixaram Sylvia e sua irmã Jenny na casa de Gertrude 3 meses antes de ser morta, em troca de $20 por semana. Ao todo, 7 pessoas foram acusadas e sentenciadas pela morte de Sylvia. Sua tortura foi descrita pelo procurador público do caso como sendo um dos mais cruéis de toda Indiana. Mas então, agora sim eu vou falar um pouco sobre quem era Sylvia Likens. Sylvia Mary Likens nasceu em 3 de janeiro de 1949, no estado de Indiana. Ela era a terceira filha dos atores circenses Betty e Lester Likens. A garota era filha do meio de 2 pares de gêmeos, Diana e Daniel, sendo 2 anos mais velhos que Sylvia, e Jenny e Benny, 1 ano mais novo que Sylvia. Além das mudanças constantes de casa por causa da profissão de seus pais, a relação deles não era muito estável. Por causa da vida de circense, Sylvia foi obrigada a passar alguns dias, alguns meses, em casas de parentes ou conhecidos enquanto seus pais estavam em turnê. Em seus plenos 16 anos, Sylvia morou em mais de 14 lugares, quase sendo uma casa por ano. Os pais de Sylvia, em certo momento, se separaram, sendo assim, alguns filhos foram morar com a mãe. Porém, ela foi pega roubando uma loja de roupa. E foi assim que Sylvia e Jenny foi morar com o pai em Indianápolis. O pai das meninas estava prestes a sair em uma nova turnê quando ele teve a brilhante ideia de deixar as suas 2 filhas com Gertrudes e seus 7 filhos em troca de $20 por semana. Sylvia e Jenny frequentavam a mesma escola que os filhos de Gertrude. Consecutivamente, eles se conheciam. E Gertrude era vista na vizinhança como sendo uma boa mulher para cuidar de filhos. E agora sim eu vou entrar um pouco no caso da morte de Sylvia. Sylvia estava saindo de um furacão para entrar em um outro furacão ainda maior e mais turbulento. Gertrude cuidava sozinha dos seus 7 filhos em meio a um histórico de relacionamentos abusivos, desde os seus 16 anos, quando ela se casou pela primeira vez. Solteira e com dificuldades financeiras, Gertrude fazia vários trabalhos para os seus vizinhos, como costura, faxina e também cuidar de seus filhos. Gertrude tinha sérios problemas mentais em decorrência dos seus anos de abuso e também do estado em que ela vivia. Gertrude tinha depressão e também era desnutrida, fora também que ela fumava, além de ter problema com asma. Isso tudo foi agravado depois dela sofrer um aborto espontâneo. As primeiras semanas na casa de Gertrude foram totalmente tranquilas. Elas ajudavam nas tarefas de casa, iam à catequese juntas e, consecutivamente, viraram amigas dos seus filhos. Porém, os problemas começaram a aparecer logo assim que Lester, o pai das meninas, começou a não pagar os $20 por semana. Os primeiros castigos envolviam surras nas 2 meninas, até mesmo com um remo. Porém, toda essa ira e essa raiva foram pouco a pouco sendo direcionadas somente a Sylvia. E além de apanhar, ela também recebia menos comida e também menos água, vivendo apenas de restos dos jantares. Quando Gertrude descobriu que Sylvia tinha um namoradinho de escola, ela a acusou de se prostituir e também afirmou que a garota estava grávida, agredindo-a no estômago logo em seguida. Quando surgiu o boato de que Sylvia dizia na escola que Paula e Stephanie, as filhas de Gertrude, eram prostitutas, até mesmo o namorado de Stephanie, Cory Hubert, foi convidado junto com outros colegas a torturar Sylvia Likens. A partir desse momento, Gertrude começou a queimar a pele de Sylvia e também a encorajar outras crianças a torturar Sylvia Likens. Sylvia também começou a ser obrigada a ficar nua e Gertrude começou a cobrar 5 centavos de vários garotos da vizinhança para poder ver a Sylvia nua. As 2 meninas estavam tão traumatizadas com essa história toda que tinham medo de
falar para os seus parentes que estavam sendo abusadas por medo de sofrerem ainda mais abusos. Elas nunca contaram nada a seus pais em suas raras visitas, porém teve uma vez que ela contou para a irmã, que falou que elas estavam exagerando. Alguns vizinhos percebiam que haviam algo de errado naquela casa, e um deles denunciou para a escola anonimamente de que Sylvia estava sofrendo agressões. Como Sylvia estava proibida de ir à escola, uma enfermeira foi levada até a casa e, chegando lá, Gertrude disse que ela não estava na casa e que ela tinha fugido. E foi então que a escola encerrou o caso. Com o tempo que foi passando, a agressão começou a ser ainda pior. Jane até mesmo foi forçada a bater em Sylvia. Sylvia também passou a sofrer com incontinência urinária e ela era proibida de usar o banheiro, fazendo suas necessidades nas calças. E como punição por esse ato, Gertrude batia nela ainda mais. Fora também que Gertrude passou a amarrar Sylvia no porão, deixando ela sem água e sem comida e geralmente nua. Em suas últimas semanas de vida, Sylvia sofreu ainda mais nas mãos de Gertrude e de seus filhos. As torturas e as humilhações finais envolviam queimação e até mesmo uma tatuagem caseira feita na barriga de Sylvia, que dizia o seguinte: "Sou prostituta e tenho orgulho disso." No dia seguinte a essa tatuagem, Sylvia foi obrigada por Gertrude a escrever uma carta para despistar os seus pais, dizendo que ela tinha fugido de casa e na volta tinha sido agredida por um grupo de garotos. O plano de Gertrude era levar Sylvia até uma mata local e deixá-la lá para ela morrer. E no dia 24 de outubro de 1965, o namorado de Stephanie, Coy Hubert, bateu na cabeça de Sylvia com um pedaço de vassoura. E na madrugada do dia 25 para o dia 26, Sylvia passou horas e horas batendo nos canos do porão para poder chamar a atenção de vizinhos. Uma das suas últimas tentativas de fugir dali. No dia 26 de outubro, Sylvia estava tão machucada e desidratada que não conseguia se mover e nem formar frases coerentes. E como se isso não fosse o suficiente, os filhos de Gertrude passaram a tarde toda atormentando a garota e até mesmo dando um banho com uma mangueira de jardim. Isso tudo fez com que a garota reunisse suas últimas forças e tentasse fugir, o que não ocorreu tão bem, já que Gertrude finalizou isso com um golpe forte na cabeça. Stephanie, filha de Gertrude, decidiu dar um banho na garota, mas antes mesmo que ela fosse retirada do porão, Sylvia não estava mais respirando. Stephanie foi a primeira a perceber que Sylvia estava morta e tentou até mesmo reanimá-la. Porém, Gertrude disse que aquilo não passava de uma farsa e que ela estava fingindo e deu fortes pancadas na cabeça da Sylvia com livros. Ao final do dia 26 de outubro, Gertrude teve a certeza de que Sylvia estava morta e decidiu chamar a polícia. Inicialmente, Gertrude recusou qualquer envolvimento com a morte de Sylvia e até mesmo mostrou a carta que ela foi obrigada a escrever. E como se isso não bastasse, ela disse também que estava ajudando Sylvia com seus ferimentos. Gertrude e seus filhos estavam na mesma narrativa e tentaram persuadir Jane para que ficasse ali na mesma narrativa, para que tudo estivesse dando certo. E nas primeiras horas até que a narrativa estava indo coerente, porém, Jane sussurrou para um dos policiais: "Me tire daqui, que eu conto tudo." E foi a partir desse depoimento que Gertrude e seus filhos, Paula e Stephanie e John Jr., além de 2 garotos da vizinhança, Coy Hubert, que era o namorado de Stephanie, e Richard Hobbs, foram dados como suspeitos da morte. A autópsia do corpo de Sylvia identificou pelo menos 150 feridas diferentes, que variavam de tamanho, largura, profundidade e tempo de cura, o que dizia que Sylvia estava sendo torturada há muito tempo. A causa da morte foi dada como sendo um hematoma subdural, ou seja, uma hemorragia no crânio, causada por uma forte pancada na cabeça. O choque causado pelas agressões também a desnutrição foram dados como sendo dos fatores que contribuíram para a morte de Sylvia. E pasmem, Stephanie foi liberada antes do julgamento por não haver provas suficientes para condená-la. Gertrude e seus filhos, fora também os 2 vizinhos, foram a julgamento juntos em abril de 1966. Em seu julgamento, Gertrude negou qualquer envolvimento com a morte de Sylvia e passou toda a responsabilidade para seus filhos e para os 2 vizinhos. O julgamento no todo durou 17 dias, sendo Paula e Gertrude sentenciadas à prisão perpétua. John Jr. e os 2 vizinhos foram sentenciados de 2 a 21 anos em um reformatório em Indianápolis. O caso voltou a ser analisado em 1971, 5 anos depois desse julgamento. Paula se declarou culpada, sendo assim ela foi reduzida a uma sentença de 2 a 20 anos de prisão. E Gertrude foi novamente sentenciada à prisão perpétua.
E depois de 20 anos do crime, ou seja, em 1985, Gertrude foi solta da prisão. Exatamente. A notícia foi recebida pelos pais e pelos familiares de Likens, assim como também moradores locais, como sendo uma péssima notícia. Porém, isso não adiantou de nada e Gertrude foi liberada. Assim que Gertrude foi liberada, ela se mudou para o estado de Iowa e continuou negando qualquer envolvimento com a morte de Sylvia. Gertrude morreu em 1990 com câncer de pulmão, aos 60 anos. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, apesar que é meio difícil vocês terem gostado, porque é um caso realmente muito pesado, e quando eu estava escrevendo esse roteiro, me deu cada raiva desse julgamento que vocês não têm noção. Mas então é esse o vídeo, e até semana que vem com mais um caso criminal. Tchau, tchau.